Vamos lá. Olá, muito bom dia a todos. Aqui está tudo certinho, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem aí também, né? Eu com a minha mãe aqui, nós estamos em segurança aqui dentro de casa aqui. Dando aquele prosseguimento das nossas conversas com os profissionais do universo do rádio, hoje nós vamos conversar com a Carolina Serra. Ela trabalha como locutora e produtora na Rádio Pop, 90,9. Carolina produz também um podcast, gente. Olha que bacana. A gente tem falado bastante de podcast e ela também produz um podcast que se chama PapoCast. Olha que nome bom, hein? Gostei desse nome, hein? Você fez o nome certo para a coisa certa. Então, em nossas aulas, né, a gente tem falado muito sobre a importância da função do produtor, né? Produção é a engrenagem que põe tudo para rodar dentro de uma rádio. Se a produção não é bem feita, o resultado se reflete imediatamente no ar, né? É a função, na minha opinião, mais complicada, que exige mais, porque quando tudo dá certo, ninguém fala nada. Não, o programa foi bom, deu tudo certo. Mas quando alguma coisa dá errado, de quem que é a culpa? É do produtor, né? Cai sempre em cima da produção. Então tem esse lado aí chato, mas é como as coisas, infelizmente, às vezes funcionam, né? Então, Carolina, eu queria primeiro agradecer, né, por você ter aceitado o convite para estar aqui com a gente, aqui compartilhando um pouco da sua experiência aqui com os alunos do curso técnico de Rádio e TV do Instituto Canção Nova. Muito obrigado, viu? Imagina, legal tá aqui, passar um pouquinho, né, do que eu faço, assim, que às vezes, é como você falou, se tudo der certo, foi maravilha, né, se tudo der errado, a produção é culpada, mas o que faz um produtor, né? E aí a gente bate um papo e todo mundo fica sabendo e a gente é menos culpado por conta disso. Eu já tive a oportunidade de fazer produção em algumas ocasiões e, nossa senhora, é uma coisa que se eu puder eu não faço, mas eu admiro muito, valorizo muito, mas é muito difícil a questão do produtor, porque qualquer coisinha é do produtor, né? E não é valorizado, né? E até mesmo, às vezes, na parte da bibliografia, né? Da parte escrita, teórica, os livros, eles enfatizam muito isso, responsabilidade do produtor, responsabilidade do produtor. Carolina, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua formação. Você é formada em quê? Quando? Onde? De onde é a Carolina? Eu me formei em rádio e TV, eu me formei em 2013, a minha cabeça é meio confusa, assim, com datas, mas acho que foi em 2013, na FATEA, e eu fiz rádio, TV, internet, e foi muito legal, assim, eu consegui aprender bastante coisa. Na faculdade a gente tem, né, algumas aulas práticas e tal, mas eu só fui entender de fato como é que funcionava entrando no mercado de trabalho e sendo curiosa também, né? Porque a gente tem várias oportunidades aí, tem o podcast, como você falou aqui no começo, né? Como a gente vai conversar também. E tem gente que já tinha canal, então tem possibilidades mil de você entender como é que funciona um profissional de rádio e TV, também fora da faculdade, né? Mas na faculdade a gente ganha um pouco mais de experiência. Então, eu ganhei experiência na prática mesmo, fazendo estágio, fazendo produção de fato. Entendi. E por que você decidiu fazer o curso de Rádio e TV? Olha, para mim foi muito natural, porque aqui em casa todo mundo é de comunicação. A minha mãe, ela é jornalista, fez artes cênicas também, é locutora, então a gente já cresceu meio que nessa área, né? O único que não é meu pai, que fez química, então, tipo, tá fora. Tá fora, tá fora. Tá fora completamente. Meu irmão fez design também, que é também comunicação, então acho que foi um pouco natural pra gente. A gente sempre fazia jornalzinho quando era criança. Eu gosto muito de assistir filme, sempre fui uma criança com insônia, então o Cine Belas Artes era comigo. Todos os filmes velhos que ninguém queria assistir, eu assistia. Então, isso é muito bom, né? Porque a gente traz toda essa bagagem para tudo que a gente vai fazer hoje em dia, né? Porque ser um profissional de comunicação requer você conhecer um monte de assunto. Então, é muito bom você estar apto para todo tipo de comunicação, para todo tipo de arte, enfim, estar aberto para tudo. Quanto mais a gente absorve, né, de informação culturalmente, locais que a gente visita,
Isso faz Uhum. parte para alimentar a nossa criatividade, né? Nosso repertório, é muito importante estar atento mesmo. E assim, Carolina, o rádio, ele era um objetivo profissional para você? Ou foi algo assim que surgiu, oportunidade, você foi lá e agarrou? Como é que é? Olha, desde a faculdade, eu fazia, desde o primeiro ano eu fazia estágio lá dentro mesmo da faculdade, chamava Cineclick, nossa, nem sei como é que eu lembro disso. Era um site que os estudantes administravam e tal, e aí esse Cineclick acabou e acabou virando a Rádio Nova. E eu já fazia parte, então eu estava ali e foi uma coisa natural do momento, mas eu não pensava assim em trabalhar numa rádio, eu não pensava em trabalhar com isso, apesar de gostar muito e admirar muito, sabe? Mas aí no estágio as pessoas começaram a falar: Nossa, você tem uma dicção boa, você tem uma voz boa, grava isso para mim, faz isso para mim. E aí eu fui me interessando e fui pesquisando mais, né, sobre o assunto e gostei, porque é uma forma de comunicação assim muito próxima, né? Quando a gente pensa em televisão, a gente pensa em vários processos. No rádio também existem esses vários processos, mas é um pouco mais rápido. Passa assim, um pouco mais rápido de mão em mão. É Uhum. trabalhoso também, tem toda uma É, burocracia, tem toda uma organização, mas é um pouco mais direto. Então eu gostei bastante e eu sempre gostei de dublagem também, né? Então, trabalhar com a voz, escutar, interpretação, né? Então, eu fui gostando disso. Falei, nossa, isso aqui é muito legal, né? é muito legal. E, e aí, como eu falei, a minha mãe sempre foi do rádio, então a gente sempre teve aquela memória afetiva, né? Das vozes do rádio, de escutar uma música. Você tem hoje acesso, você pode entrar no Spotify, colocar lá a música que você quer ouvir e tal. Mas nada se compara à emoção de você estar dentro do carro, colocar, ligar o rádio, tipo, meu Deus, olha essa música, sabe? Isso é muito legal. Então, isso me trouxe memórias muito boas, né? E aí, eu trabalhei durante uns 5 anos, eu acho, na produção de TV. E, assim, é muito legal, muito correria. Eu trabalhava mais com externa. Eu comecei a trabalhar com produção musical de um programa sertanejo, absolutamente nada a ver comigo, mas é bagagem também, porque hoje em dia eu É, conheço várias coisas, conheço esse universo, sei dar valor ao que é legal e ao que não é. Então, para mim foi ótimo. E depois trabalhei muito com externa, né? Que é você viajar e produzir o programa fora, né? Produzir tudo fora e fazer um VT. E para mim isso estava muito cansativo, apesar de que eu acho que no final foi muito bom, me desenvolvi muito como profissional, só que para mim estava muito cansativo fazer sempre a mesma coisa. Eu queria colocar um pouco mais de mim no que eu fazia, sabe? Essa coisa de você se enxergar no que você faz e acreditar um pouco mais no que você faz. E aí eu pedi para, dentro da TV Aparecida, eu pedi para ser transferida, se haveria essa possibilidade. E eles concederam, né? Eu fui para a rádio e é um universo completamente diferente. Eu falei assim, meu Deus, nossa, que responsabilidade que eu tenho. Se na TV a gente passa por vários processos e você tá ali na pontinha do negócio, sabe? Você nunca vai ser lembrado. No rádio. Essas funções elas tomam uma proporção muito maior. Imagina você que você produziu alguma coisa para alguém falar, tipo no hit the moment, o calor do momento, alguma coisa de política, alguma coisa. Você produziu, a pessoa vai entrar no ar, vai falar no momento, sabe? Se tiver alguma coisa errada, é no já momento. Se era. tiver alguma coisa muito certa, é no momento. Então é uma emoção muito diferente. É uma emoção rápida, ela não é muito prolongada, assim. Então eu gostei muito, gostei dos profissionais que trabalharam comigo, gostei dessa coisa de eu poder me colocar mais, que eu tenho a oportunidade de fazer um programa que leva o meu nome e o nome dos meus companheiros também, né? Então isso faz muita diferença. Nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas é uma coisa que eu me identifiquei mais, que foi mais rápida para mim, sabe? Então eu gostei muito, muito, muito. Ó, que legal, que legal. Você trabalha na Rádio Aparecida, né? Na 90,9, é a antiga Rádio Aparecida, né? É, E, assim, faz locução, né? Você está fazendo locução, mas você também faz a produção. E, assim, das duas funções,
Qual que você acha a mais difícil ou a que te exige mais? Ó, eu trabalho na Rádio Pop, fazendo Rádio Pop. produção e fazendo a apresentação do programa do Hora Mais. E na Rádio Aparecida, eu faço locução. Então, o que eles precisam para colocar voz nos especiais, eles me chamam. E só complementando, quando eu fui para a rádio, eu fui para a Rádio Aparecida e não para a Rádio Pop. Então, na Rádio Aparecida, eles têm uma produção um pouco maior. Por quê? Porque eles têm muitos especiais e a Rádio Aparecida ela é retransmitida para vários lugares. Então, tem não sei quantas cidades, não sei quantas capitais em que a Rádio Aparecida também é distribuída. Então, eles têm especiais, eles têm um formato diferente da Rádio Pop. A Rádio Pop é mais regional. Na Rádio Aparecida, quando eu entrei, eu produzi muitos especiais, porque eu tenho facilidade para escrever, eu gosto muito de roteiro, já fiz muitos cursos na área e tal. Então, isso me possibilitou trabalhar mais com os especiais e com música popular brasileira. Esse apresentando também, que é o programa Brasil com S, que ainda existe. Então, nesses especiais, quando eu fazia para a Rádio Aparecida, eles demandavam um pouco mais de tempo de produção, mas e você tinha que administrar com o tempo que você tem também para fazer suas outras coisas, porque você não tinha só um especial para fazer, você tinha vários e mais todos os programas que você tem, né? Então, eu produzia esses especiais, eles levavam um tempo, porque você precisa pesquisar, a pesquisa é fundamental para tudo que você vai fazer, porque imagina que num tempo de fake news, tudo que você falar vai ser questionado, vai ser argumentado, então você precisa estar muito ciente de tudo que você faz. Então, a produção ali, ela faz a pesquisa, né? Ela precisa ter o domínio de tudo que ela vai colocar no ar. Claro que vai passar pelo seu diretor, o seu coordenador, mas ele vai acreditar no profissional que ele tem, né? Então, a responsabilidade também é do produtor. E aí, quando eu fazia essas produções, eu só colocava depois a voz. Então, essa locução, essa voz, ela se torna um pouco mais fácil, porque tá tudo passando ali pela mão de alguém e eu só vou gravar. Agora, quando você tem, por exemplo, o Brasil com S, que é um programa de música popular brasileira, que tem na Rádio Aparecida, eu fazia porque eu não estou fazendo mais, não sei como é que vai ser aqui para frente, mas eu fazia a produção e tudo o que o locutor falava, e eu também fazia essa locução, eu escrevia. Então, é como se fosse um script. Porque não necessariamente o cara que acabou de sair de um programa de 3 horas e vai gravar comigo esse Brasil com S, ele sabe de Djavan, por exemplo. Então, ele precisa ter argumentos dentro daquele roteiro que vão dar para ele todo o embasamento para ele poder falar. Então, a pesquisa é fundamental, porque nem todo mundo sabe da história de Djavan e conhece e tal. Então, tudo que ele vai falar, e era um programa rápido, tudo que ele vai falar tem que estar ali. Claro que se ele tiver alguma bagagem, se ele quiser complementar, é um roteiro aberto, né? Mas imagina você que escrever 1h30 de programa não é fácil, né? Então você tem que escrever tudo que a pessoa está falando da maneira, da linguagem como aquele locutor fala. Eu sou uma pessoa um pouco mais jovem do que o Zé que apresentava comigo. Então eu falo gíria, eu falo de um jeito diferente. Se tiver no roteiro alguma coisa falando tipo conosco, eu não falo nunca conosco, vai ficar parecendo que eu tô lendo mesmo, né? Então você tem que tomar cuidado na produção que você vai fazer com tudo que você coloca ali. E aí, quando eu sentava como locutora para poder apresentar o programa, ficava muito mais fácil, porque já estava tudo ali, né? Então, fazendo essa comparação, a locução nesse sentido fica um pouco mais fácil do que a produção, né? Agora, no Hora Mais, que é um programa que é mais bate-papo e é mais solto, existe também um roteiro, existe tudo parametrizado, só que como também leva o nosso nome e a nossa personalidade, eu tenho que estar muito atenta, porque é um feedback que o meu companheiro de trabalho vai dar e não está no papel e não está escrito, eu preciso estar atenta, eu preciso saber que eu não posso falar da mesma voz que eu estou falando aqui com vocês no ar, né? É uma maneira diferente, é uma linguagem diferente, a gente se coloca mais, a gente encorpa um pouco a voz, a gente interpreta o que a gente está falando. Então, eu preciso
fazer esse balanço e entender, né? Vamos por blocos, né? A produção é uma coisa e a locução é outra coisa. Nesse sentido da locução um pouco mais fluídica, ela se torna também tão importante quanto a produção. E uma coisa muito interessante que você falou é que tudo só vai sair bem depois de uma produção bem feita. Então, não tem como eu comparar a locução com a produção. A locução também só vai ser boa, né? Seja de um locutor ou de um apresentador, se a produção for boa. Então, todo o bloco precisa estar muito bem para o produto final ser legal. Bacana, muito legal. Muito bacana mesmo. Carolina, seguinte, como é que é a sua rotina aí na rádio aí? Você chega que horas? Você tem que fazer apuração de alguma coisa, depois você vai para o estúdio, você sai tal horário. Como é que é a sua rotina dentro da rádio? Em tempos normais, não É em tempos verdade. de quarentena, né? Porque agora eu tô gravando tudo de casa, tô fazendo tudo de casa. Então eu tenho um microfone e eu gravo aqui em casa. Eu comprei um microfone portátil e é um Apogee, e aí eu consigo gravar e mandar, e o pessoal faz a edição, melhora a voz e tal, faço a produção aqui também. E o que acontece? E é difícil, viu? Porque eu e o Vinícius, a gente tem que trocar, né? Tem que bater essa bola e tal. Imagina um programa que está sendo gravado, que precisa ficar em ritmo de ao vivo. É complicado, mas a gente tem feito isso muito bem. Tenho gostado bastante. Então, normalmente, eu entro meio-dia e saio às 7h30. Todo mundo que faz rádio e TV e todo mundo que trabalha com comunicação precisa estar atento às coisas que acontecem no mundo. Então, assim, o Hora Mais, que é o programa que eu produzo na Rádio Pop, ele é muito o que está acontecendo, sabe? E aí você também precisa, antes de tudo, né, na formulação de um programa, você precisa entender qual é o seu público-alvo. A gente já entendeu que o público-alvo do Hora Mais é a nossa faixa etária, de 20, 30 e poucos anos, que está escutando no carro, está voltando da faculdade, ou está indo para a faculdade, indo para o trabalho, voltando, e que às vezes só leu a manchete das notícias no Twitter, só deu uma passadinha nos sites e rolou o scroll, que não está sabendo muito o que está acontecendo. Então, essa produção ela precisa ser total voltada para o que está acontecendo. Então, eu chego lá, eu já sei mais ou menos do que eu vou fazer, né, das coisas, dos assuntos que estão em alta, faço essa produção, faço a curadoria das notícias, né, do Hora Mais. O Hora Mais é um programa que ele vai das 5 até as 7, de segunda a sexta. Então, todos os dias a gente está lá comentando sobre vários assuntos. E tem assunto, né? Tem um monte de coisa. O Brasil está gerando muito assunto hoje em dia. Tem muita coisa. E aí a gente entendeu também que o nosso público, ele gosta de entender as coisas com a gente. Isso é muito legal, porque a gente nunca coloca o nosso público como passivo. Ele é sempre muito ativo. Então, todas as notícias que eu vou escolher do Hora Mais, a gente precisa criar essa interatividade e explicar, porque nem todo mundo sabe do que a gente está falando. Então, a gente não tem essa relação de hierarquia com nossos ouvintes, porque às vezes você sabe de uma coisa que eu não sei. E eu estou aqui apresentando, mas eu não sei. E você sabe, então conta aí o que você acha e tal. Então, todas as notícias que a gente escolhe, a gente tenta fazer essa jogada de já escrever o roteiro pensando na possibilidade da notícia ser interferida pelo ouvinte. E é isso que a gente mais gosta. E todas essas notícias, todo o roteiro que já foi pré-estabelecido, com o horário que as músicas vão entrar, com inserções de propagandas, com o tempo de fala de cada um, mesmo sendo o roteiro aberto, né? Já tá tudo esquematizado antes. E aí, na prática, a gente vai vendo se funciona ou não. Então, todo esse roteiro, ele é compartilhado não só com os locutores, com o coordenador, né, da rádio, e também com o pessoal do site do A12, porque é um assunto que ele pode também ter notícias não só para a rádio, mas ele pode alimentar outras fontes, como a 12, por exemplo, como o Facebook, como o Instagram. Então, a gente tem que tomar cuidado também com todas essas coisas que vão para esses lugares. E aí eu sento, faço essa curadoria, faço os textos,
se porventura eu precisar fazer o roteiro do Brasil com S, eu já estou pesquisando, né? Vamos falar sobre a Ana Carolina. Então, já vou pesquisando sobre as coisas da Ana Carolina e, em média, eu levo nesses que são semanais, por exemplo, o Brasil com S, eu levo mais ou menos uns 2, 3 dias para pesquisar sobre o assunto. Porque quanto mais você pesquisa, mais dúvida você vai ter. E isso é muito bom, porque daí a gente abre um leque de possibilidades. Nossa, mas isso aqui, por que essa mulher fez isso? Se ela tinha falado isso antes, bom, existe um filme sobre ela, vou assistir. Então, isso é uma coisa, essa curiosidade que gera é muito boa. Porque quando você vai fazer a locução, quando você vai gravar de fato, você vai ter um domínio, né? E vai poder levantar questões que antes não foram levantadas por ninguém que fez um programa sobre a Ana Carolina, por exemplo, que tem milhares de programas. Então, precisa ter um diferencial. Então, sempre, desde a hora que eu chego até a hora que, antes um pouquinho do programa, eu estou pesquisando as coisas para achar o melhor formato para falar, para achar a melhor maneira de passar essa mensagem. E aí, antes do programa, a gente faz um aquecimento vocal, o Vinícius chega, o Serginho também, a gente, que são os locutores que apresentam comigo, a gente passa o roteiro, né, faz o aquecimento vocal, passamos o roteiro e começamos o programa. Aí, dentro do programa, não tem mais o que ser mexido, entre aspas, né, porque ele é aberto e você vai se adaptando ali. Mas como produção... Você trabalha sozinha na produção? Só você? Na produção da Rádio Pop, só tem Carolina. Entendi. Não, na verdade, no programa de manhã tem a Ana Júlia, que é estagiária. E aí ela produz o Bom Dia Pop Show, também produz muito bem. Ela é recém-saída... Não, saída não, porque ela ainda está no 2º ano, eu acho. Recém-entrada na faculdade, e ela já entendeu como é que funciona o programa dela. Esses 2 programas, eles foram feitos para serem quase parecidos. E a gente já entendeu que eles não são parecidos, então é muito bom. O público é diferente. O público é completamente diferente. Então a gente já entendeu na prática como que é o nosso público, né? Apesar deles terem a mesma faixa etária, apesar deles serem bem parecidos, a gente já entendeu que não funciona assim. Então é muito legal você entender qual é o seu público. Essa questão do público, vocês, através de pesquisa? Sim, eles têm toda uma... Na formulação do Hora Mais, porque eu não trabalhava na Rádio Pop, né? Eu trabalhava só na Rádio Aparecida. E aí, quando eu fui chamada para trabalhar na Rádio Pop, eles queriam realmente reafirmar que, com aquele público-alvo que eles tinham, eles precisavam ter uma linguagem que fosse também... que fizesse parte, né, de quem está ouvindo a rádio. Então, o Hora Mais e o Bom Dia Pop Show, eles chegaram para suprir essa falta que fazia da linguagem mais na hora, da linguagem mais jovem, né, cultural e tal. E aí foi desenvolvido esse programa, mas tem toda uma parte, né, do pessoal do marketing, do pessoal da coordenação, que a gente não participa, a gente participa quando isso já está montado, e aí a gente entra depois adaptando e percebendo e dando feedback se aquilo funcionou ou se aquilo não funcionou. Por exemplo, posso dar um exemplo do que não funcionou. Entrevistado. É muito legal você ter um programa de 2 horas e poder trocar uma ideia com vários entrevistados, né? A gente no começo pensou isso. Nossa, vai ser muito legal. Vamos falar sobre vários assuntos que todo mundo tem curiosidade para saber, mas nunca ninguém perguntou e tal. Vamos falar sobre isso? Vamos. A gente começou a levar entrevistado, mas a gente viu que era um desserviço levar entrevistado, porque ele ia lá, ele saía da casa dele, ele, né, tipo, tinha toda uma produção, a gente ficava lá esperando ele e tal, e aí não dava tempo para ele falar, porque os ouvintes participavam muito, às vezes a pessoa não tinha esse domínio, olha, você precisa falar em 1 minuto e meio sobre isso aqui. Cara, uma pessoa, um dentista, você vai falar isso para ele vai falar assim, olha, desculpa, eu não quero nem entrar, entendeu? Porque falar em 1 minuto e meio eu não consigo. Então, a gente foi percebendo que não era legal levar, entendeu? Porque se não for para explicar, se não for para dar, né, a opinião, para fazer com que a pessoa se sinta importante no programa, não leva. Pede para ela mandar um áudio, entendeu? Fala sobre esse assunto sem ter alguém ali só citando a pessoa. Então, a gente vai percebendo e vai moldando, né, tudo que a gente acha que vai funcionar. Claro. Ô, Carolina,
para ser uma produtora, quais são os conhecimentos e habilidades que a pessoa precisa ter ou desenvolver para ela fazer um trabalho legal? Eu acho que ela precisa ser curiosa, independente de tudo, assim. Porque muita gente fala, ai, nossa, essa pessoa não é boa produtora. Não existe isso, sabe? Às vezes a pessoa tá no lugar errado. Às vezes ela tem muito conhecimento, sei lá, tipo, você vai fazer um programa religioso. Eu fiz um programa religioso chamado Com a Mãe Aparecida. O programa já estava com todo o formatinho pronto e tal, e eu entrava com entrevistas, que tinha entrevistas com jornalismo, né, de assuntos aleatórios, e também tinha que saber um pouco sobre religião. É uma coisa que eu não domino, mas eu fui aprendendo na prática e fui gostando, fui achando legal e tal. Mas tem gente que às vezes não consegue, não vai, né, ou vai fazer sobre uma música popular brasileira e a pessoa ela faz porque ela está trabalhando, mas se ela pudesse, ela fazia outra coisa. Então, você entender o que você gosta e quais também são as suas dificuldades para você poder investir nisso, eu acho que é o essencial. E como a gente já falou aqui no começo também, tudo o que você vive no seu dia a dia é experiência. A troca que você tem com uma pessoa no elevador, a forma como a pessoa falou com você é uma experiência. Porque daí você já vai poder pensar assim, nossa, se essa pessoa escuta a rádio, ela escuta de uma tal maneira, porque ela fala de uma tal maneira, porque ela está se vestindo de uma tal maneira. Então, tudo é comunicação, né, gente? Da maneira como a gente fala, da maneira como a gente se veste, se expressa. Então, saber e estar aberto e aberta para todo o tipo de informação é muito bom, porque daí você gera essa bagagem cultural, essa bagagem de vida, que é muito importante. Vou dar um exemplo prático aqui, porque às vezes a gente fala e fica muito, nossa, tá, falou, não falou nada. Mas eu trabalhei com um cara que ele era estagiário. E aí a gente queria fazer uma listinha no Brasil com S sobre a nova MPB, que não é nova, né? Que já é velha, porque MPB se perdeu aí, a gente não sabe mais o que é música popular brasileira, né? Tem várias definições. E aí ele falou assim, Carol, eu achei essa banda aqui, mas eu não sei pronunciar o nome. Aí eu fui ver e, tipo, tá certíssimo, você não sabe pronunciar, ele tem que perguntar pra alguém, né? Você não vai fingir que sabe. Isso é uma coisa muito legal. Não O pessoal, finge, pesquisa e pergunta. a galera mete o louco e vai, né? Mete o louco e vai. Às vezes tem que fazer isso. Imagina você tá lá no ar e você tem que fazer, mas é muito bom você ler antes tudo que você vai fazer. E aí ele me perguntou o que era. E aí eu vi que o meu telefone tá tocando. Posso desligar ele aqui só um Pode, minutinho? fica tranquilo. Fica tranquilo. E aí ele me perguntou como é que se pronunciava aquilo. Eu falei, nossa, gente, que deve ser uma coisa muito louca, né? Mas era Skank. E ele não conhecia a banda Skank. E, Olha tipo, só. na hora eu falei assim, mas menino, você não conhece a banda Skank? Aí ele falou assim, não. E, assim, eu tenho 31 anos, mas ele tinha 16, 17, não sei. E tudo bem não conhecer, né? É porque na minha cabeça todo mundo conhece Skank, mas não é todo mundo que conhece Skank. E aí ele me perguntou, ele falou, nossa, tô gostando desse som, é legal. E aí, tipo, na semana seguinte, ele já veio comentar comigo, cara, sabe aquele CD da banda Skank, não sei o quê? Eu tô ouvindo. Então, isso é você entender que você não sabe ou não domina aquele assunto, perguntar, se interessar e aí começar a discutir com as pessoas sobre, a falar sobre, que vai abrir um leque de possibilidades para você conhecer muito mais coisa. Então, acho que você saber o que você gosta, o que você não gosta, e quais são as suas dificuldades e quais são os seus pontos positivos, é fundamental para você entender que, se você gosta dessa área, você deve continuar, né? Você deve investir. Agora, se você não gosta, não adianta ficar, né, nessa área, porque não é para você. E tudo bem, né? Existem várias áreas, rádio e TV existem várias áreas dentro do rádio também. E uma coisa que é interessantíssimo de falar, que acho que ninguém fala sobre isso, porque parece muito banal, sabe? Parece muito que todo mundo sabe fazer, mas você precisa ser comunicativo, tá? Você que faz rádio e TV precisa ser comunicativo. E comunicação começa desde quando você vai atender um telefone. Porque tem muito estagiário que chega que não sabe atender telefone.
sabe? Não sabe falar no telefone. E você, sendo produtor ou produtora, você vai precisar disso. Saber se comunicar, saber pedir uma informação, sabe? Falar que você quer falar com tal pessoa, que o seu tema é tal, que o dia é tal. Então, isso é o que eu mais vejo, que as pessoas não sabem nem falar no telefone. E quando você vai fazer uma entrevista, quando você precisa ter isso, que você vai falar muito no telefone, não pode ter vergonha, porque você vai trabalhar com 700 pessoas à sua volta. Você vai precisar falar alto, você vai precisar se comunicar melhor. Se você precisar gesticular, gesticula, mas você não vai poder ter vergonha. E eu sou muito tímida, sabe, para falar. Não parece às vezes. Mas eu sou muito tímida e às vezes ai meu Deus, vou ter que falar com aquela pessoa, vou ter que insistir para aquela pessoa dar uma entrevista para mim de novo e ela foi tão grossa comigo. Você vai ter que passar por cima de tudo isso. Você vai ter que vestir um personagem e vai ter que entrar nesse personagem, vai ter que insistir, vai ter que fingir demência muitas vezes, vai ter que fazer um monte de coisa que às vezes você não quer fazer, até você descobrir como é que funciona melhor para você. Eu, quando fazia alguma coisa de produção, eu tenho uma produtora, né? E às vezes eu tenho que fazer tudo. Eu edito, eu faço a imagem e eu preciso produzir o conteúdo. E, nossa senhora, no início eu sofria demais com a questão de ter que implorar, às vezes, né? Para mim, eu estava implorando para a pessoa, pelo amor de Deus, né? Não chegava nesse nível, mas aquilo era muito difícil, porque a pessoa não quer falar, né? E às vezes só tem ela para falar. Na verdade, ela até deveria ser um dever dela. Trabalhei com assessoria de imprensa, de prefeitura. Nossa. E olha, eu vou falar para você, secretário não queria falar, era uma coisa assim inacreditável. A gente tinha que ter um jogo de cintura terrível. Exatamente. E olha, essa questão que você falou do crescimento pessoal e comunicacional né, com as pessoas é sensacional mesmo. Isso aí eu já percebi, é muito difícil, né? Se relacionar ali com essas pessoas. A função do produtor, nesse caso, nossa, é muito sofrida. Muito, muito. E você não pode levar para casa, senão você vira uma pessoa frustrada. E a gente Sim. sabe que a nossa profissão, ela abre um leque para doenças mentais, e isso é muito importante falar. Eu sei que os seus alunos vão ficar um pouco assustados, mas se você, de repente, der brecha para esse tipo de coisa, porque você vai ser um pouquinho maltratado, sim. Quando eu fazia produção musical, às vezes eu ligava para cantora, assim, tipo, que dentro do meio sertanejo era super conhecido, mas as pessoas comuns às vezes nem conhecem. Mas aí você era maltratado, você falava, não, esse programa não sei o quê. Às vezes você vai ligar para um médico e faz alguma pergunta que para ele ele considerou que não é legal e ele te maltrata. E aí você não vai poder levar o ranço para casa, você tem que deixar o ranço ali, entendeu? Ou jogar ele para o universo. Porque o mundo dá muitas voltas e você vai voltar a falar com esse cara de novo e um dia ele vai precisar de você. Então, ter esse tratamento com assessoria de imprensa também é muito importante, porque o mundo é muito pequeno desses assessores. Olha, para você ter noção, eu tô, sei lá, quanto tempo na área, nem sei, uns 6, 7 anos na área. E deve ter uns 3 anos só que eu consegui entrar num grupo grande de assessoria de imprensa, num grupo de WhatsApp. E hoje em dia, o que eu coloco lá se eu precisar eu preciso de alguém para falar sobre um alfinete? Existe uma pessoa para falar sobre alfinete. Só que nem sempre foi fácil assim. Hoje em dia eu considero isso mega, ultra fácil. Às vezes você vai precisar de um profissional para falar de uma coisa X e vai ter que pesquisar muito, e aquele assessor sabe que só existe ele, então ele vai meio que te maltratar. Respira e faz de novo e faça o seu trabalho com maestria, porque isso sempre vai acontecer. Pessoas boas e pessoas ruins sempre existem em todos os lugares, né? Só não leva para casa e só faça o seu melhor. É isso mesmo, essa é uma boa dica. Carolina, você produz um podcast aí, né? Muito legal, que se chama PapoCast. Eu gostei desse nome, viu? Você acertou no nome. A questão do nome do programa ou daquilo que a gente está produzindo enquanto produto, né, audiovisual é muito importante. Eu sempre bato em cima disso. Assim, vamos criar bons nomes.
Não adianta ser o melhor programa do mundo, não tem um bom nome ou um bom logotipo, uma boa imagem, também tudo, né, acaba subtraindo em vez de somar. Então, parabéns pelo nome. Você falou que ele foi premiado pelo Itaú Cultural, né? A questão do podcast, ela já é assim antiga. O podcast já é uma coisa que tem alguns anos, mas que ele voltou, né? Ressurgiu com força total, né? Eu queria que você falasse assim, o que você atribui a esse ressurgimento do podcast? Então, eu não sou uma grande pesquisadora na área do podcast, porque eu sei que as pessoas têm, agora, né, principalmente, está surgindo vários livros dizendo sobre formatos e tal. Eu acho que esses formatos ainda têm muito que, sabe, o que se desenvolverem e tal. Basicamente, a gente criou o PapoCast para falar sobre coisas que a gente não podia falar nos nossos trabalhos. Porque estando numa emissora católica, você precisa seguir uma risca do que você pode falar, do que é interessante para a empresa. Assim como nem todo mundo na Globo pode falar o que pensa, né? Você precisa seguir uma linha editorial daquela empresa. E isso é muito importante. Quando você vai procurar o emprego nessa empresa, subentende-se que você já está de acordo com tudo que aquela empresa passa, né? Então, isso é importante pensar também. Aí a gente queria falar sobre coisas aleatórias e tal, e a gente falou assim, nossa, como é que a gente vai se comunicar? Vamos criar um podcast? Tá, mas o que é um podcast? Eu tinha noção, a gente criou ele no final do ano passado. Eu tinha noção do que era porque eu já tinha pesquisado um pouco, eu fiz um curso com o Léo e ele editava, não sei se editar mais, mas ele editava lá nos primórdios o Nerdcast. E aí ele falou, eu fiz um curso de locução com ele, e aí ele comentou, ele falou um monte de coisa, e eu fiquei super curiosa. Já tinha tentado escutar o Nerdcast, mas não é para mim, tipo, não me agrada o tipo que ele é. E aí eu pensei que todos fossem nesse sentido. E aí, quando ele foi falando e eu vi que existia um leque de possibilidades para todo mundo se comunicar de formas diferentes, você podia criar a maneira como você gostaria de receber aquela informação. Então, eu achei muito legal. E é como se fosse um programa de rádio, só que na internet. Só que com outro tipo de linguagem. Porque se você quiser ouvir rádio, você liga um rádio, né? Eu penso dessa forma, não sei você, a gente pode até pensar sobre isso, mas se eu quiser ouvir um rádio, ouvir da forma como as pessoas se comunicam no rádio, porque existe um tipo de locução, existe um tipo, né, de programação, eu ligo um rádio. O podcast, ele traz várias possibilidades. Uma pessoa pode fazer uma rádio, tipo uma radionovela dentro do podcast, ela pode falar sobre vários assuntos, ela pode falar em 3 minutos aquilo que um programa de rádio falaria em 3 horas. Então, existe muita coisa que você pode fazer criando o seu formato da maneira como você quer. E aí a gente decidiu criar. No começo a gente tinha essa possibilidade não tinha essa possibilidade de gravar juntos, porque eu moro em Guaratinguetá e o Felipe Reis, que faz comigo, ele é um jornalista também. Ele também não, que eu não sou, mas ele é jornalista. Ele mora em São José, então não tinha como a gente estar junto. A gente falou assim, nossa, vamos testar, como é que a gente faz? A gente nem pesquisou, assim, a gente quis roots, sabe? Ir lá e tentar fazer da maneira como a gente achava que era. E aí a gente começou a fazer lives no Instagram, e daí a gente puxava o áudio dessas lives. Todos os dias. Só que é muito chato fazer live todo dia, você tem que estar arrumado, meu cabelo nem sempre estava arrumado, ele nem sempre chegava na hora. A gente falou assim, bom, então vamos fazer por Skype? Vamos. Aí tem aquela coisa da voz ficar metalizada, a gente gravava, tipo, 40 minutos, quando pegava o áudio da gravação, tava tudo zoado. A gente, não, como é que a gente vai fazer? Eu tenho um mini estúdio em casa, mas eu não posso gravar com a qualidade super legal e o meu companheiro tá com uma qualidade ruim, entendeu? O negócio é compartilhado, o negócio é horizontal, né? Não tem essa possibilidade. Aí a gente começou a testar e a gente chegou no formato hoje que a gente grava pelo Discord, que é um aplicativo, eu acho que é mais para o pessoal que joga, mas ele grava. Cada um grava no seu microfone mesmo, exatamente esse que eu estou gravando com vocês. Eu gravo pelo iPhone
ele grava pelo iPhone dele e o Discord grava uma faixa de segurança. Então, por exemplo, antes de ontem, eu fui entrar num site que interrompeu a minha gravação. Se eu não tivesse o Discord, já era, né? Eu já teria perdido. E aí a gente achou esse formato e foi difícil, viu? Então aqui é uma super dica para quem quer montar um podcast. A gente achou esse formato, cada um fala, a gente tem um roteirinho só, é diferente do roteiro que eu tenho na rádio. Esse roteiro é só com tópicos, então subentende-se que a gente já sabe comentar sobre aquele assunto. E eu e o Felipe, a gente tem uma facilidade para falar, né, sobre coisas culturais e tal, e ele tem uma facilidade melhor para falar sobre política, então ele fala sobre política e eu só fico tipo, nossa, caramba, tá muito difícil, porque eu não tenho muita essa habilidade. E aí a gente vai trocando e a gente sempre recebe convidados, que é o Papo do Dia. Então, no Papo do Dia dessa semana não, porque são 3 vezes na semana. Então, esse último, a gente falou sobre o Feng Shui, que é uma técnica japonesa de equilíbrio, enfim. A gente recebe profissionais que falam sobre isso. E a gente recebe profissionais maravilhosos. Mas a gente só conseguiu isso porque a gente tenta o máximo possível, sabe? A gente tem um cronograma em que tem todos os nossos assuntos que a gente quer falar no mês. Então, a gente se reúne, assim como é a mesma coisa que acontece nas produções de outros lugares. A gente se reúne, a gente define os temas, a gente bate com o calendário para ver se tem algum tema que é específico daquele mês, ou é específico de tal coisa que a gente quer falar. E aí a gente entra em contato com a assessoria, lembrando que produção a gente não faz de um dia para o outro, a gente tem que ter uma tabela, né, que vai mostrar pra gente o dia que é, porque senão você vai ficar perdido, porque você tem o trabalho, você ainda tem outras coisas para fazer, né? Então a gente monta essa tabelinha, não trabalhamos sozinhos, temos o editor do PapoCast, que é o Vinícius Esquerdo, que também trabalha comigo na rádio, e temos uma pessoa que faz as artes, uma designer que faz as artes pra gente, porque a gente quer estar em todas as esferas da comunicação, tendo um bom Instagram, tendo uma boa arte, isso que você falou, tendo uma identidade visual boa, as pessoas que a gente vai mandar o nosso Media Kit pedindo entrevista, elas vão olhar aquele Media Kit e vão confiar no nosso trabalho. Então, a nossa credibilidade, ela passa por todas as áreas da comunicação, né? Comunicação visual, nossa comunicação, a forma como o microfone, enfim, tá... Enfim, todas as áreas, né? E isso é muito bom, é muito importante, porque vai também do que você falou, desde a criação do nome, que é fácil, que parece um podcast, mas é um papocast, então as pessoas têm essa facilidade para falar e para entender, né? E o podcast ele pode ser ouvido em quais plataformas? Como é que você faz a distribuição do podcast? Existe um aplicativo chamado Anchor, então você faz a sua conta lá, se você não tem muita habilidade com som, muita habilidade nessa área, está começando, você pode gravar o seu podcast lá no Anchor mesmo, tá? Ou você pode fazer igual a gente faz, grava em plataformas diferentes, edita e coloca lá. Ele mesmo vai distribuir para o Spotify, para a Apple, para o Google Podcast e para o Deezer. Para o Deezer é um pouquinho mais complicado, ele demora um pouco mais de tempo para distribuir para o Deezer, mas também está lá. Então, ele é um agregador de podcast, né? Entendi. E é muito fácil mexer nele. Bacana. Qual que é o outro programa que você falou que você usa para gravar? Só para a gente deixar aqui. Discord. Discord. Aí, galera, vocês fiquem espertos aí nessas 2 dicas. Eu confesso que sei pouco sobre a história e como que a galera está fazendo, né? Então, assim, é muito importante a gente estar atento às ferramentas, porque às vezes a gente tem a vontade, tem todas as coisas na mão, mas a ferramenta certa também é fundamental. E eu acho que, assim, eu também não não sei muito da história do podcast. É uma coisa até para se pensar em fazer um podcast explicando a história do podcast. Fica a dica aí, fica né? Fica a dica, né? Mas o mais legal é, tipo, você tem um espírito meio Glauber Rocha, sabe? Só que com o áudio.
É uma ideia na cabeça e o foninho no ouvido, sabe? Para você produzir. Se o áudio ficar ruim, olha, tem muitos podcasts que o áudio não é tão bom assim, ainda mais numa pandemia que a gente sabe que as pessoas não podem sair para gravar no estúdio, ou, enfim, não tem possibilidade de fazer outras coisas. É muito importante que o seu conteúdo seja ótimo, porque você vai adquirindo habilidades, né, ao longo do tempo. Mas um conteúdo bom, um conteúdo que ele consegue se comunicar de forma assertiva, consegue passar uma informação, sabe? Isso é muito importante. Lembrando também que o podcast ele é muito nichado também, né? Tem muita gente que fala só sobre um tipo, só sobre uma coisa. Isso é importante. Se talvez você esteja pensando em criar um podcast, pensa nisso, que o seu público ele vai ser fiel se você falar sobre aquele tipo de coisa, né? Por exemplo, eu vou falar sobre videogame, tá? Mas por que você não fala sobre esse videogame? Por que você não fala sobre esse tipo de coisa, né? Assim você consegue ter um domínio maior do seu público-alvo. O PapoCast ele é muito solto, porque a gente fala sobre tudo, mas o nosso diferencial é que ele é 3 vezes na semana e a gente fala sobre assuntos que estão em voga. Então, se você não entende até hoje o que significa o fascismo, a gente foi lá, a gente falou sobre o fascismo, a gente chamou uma professora de história, uma socióloga, para falar sobre o fascismo, e você entendeu. Então, é um assunto que, tipo, ele é rápido, sabe? E isso é muito bom. Acredito que esse seja o nosso diferencial, apesar da gente não ser nichado. Você falou que ganhou um prêmio do Itaú. Como é que foi isso? Tem mais outros prêmios da Apple? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente ganhou, a gente foi selecionado, né? E agora a gente vai fazer parte da mostra do Itaú Cultural, essa mostra é Arte como Respiro. Eles fizeram exatamente para esse período de quarentena, né? Que as pessoas não podem sair e tal. Alguns podcasts muito bons foram selecionados, o nosso também. O nosso episódio selecionado foi o PapoCast.doc, que a gente pega uma personalidade, ou a gente pega um assunto e destrincha esse assunto com um pouco mais de tempo, porque o PapoCast em si, os episódios eles têm de 30 a 35 minutos. Esse a gente fez exatamente falando sobre um cara que é o Wilson Simonal, que foi um cantor muito importante para a música popular brasileira e quase ninguém lembra dele. E aí a gente trouxe, né, o fato dele ser um homem negro, dele estar inserido naquela sociedade ditatorial dos anos 70, né, e tal. E o que aconteceu com a carreira dele? Então a gente falou com o filho dele, que é o Simoninha, e ele contou pra gente o que aconteceu, como que é essa visão dele resgatando a cultura do pai agora. Então foi muito legal. E tudo que a gente fala tem a ver com história, né? Tudo que a gente vive, a gente vive de acordo com a nossa sociedade no momento. Então, isso que aconteceu lá atrás, numa época de ditadura, a gente pode colocar aqui e fazer uma analogia com o que a gente está vivendo também. Então, acredito que o conteúdo foi muito positivo, né? A forma como a gente conseguiu entrelaçar esses assuntos, acredito que tenha sido um dos motivos para a gente ser escolhido para estar nessa mostra. Muito legal. Olha, meus parabéns, viu? Não é... eu sei que foi um edital curto, né? Eles lançaram rapidamente. Eu tenho alguns amigos que estão participando. Tem de vídeo também. Agora também, termina hoje. Exatamente. E aí esse amigo meu, ele falou, nossa, eu preciso trocar a trilha, porque a trilha do vídeo dele é uma trilha que o direito autoral não pertence a ele. E aí ele falou, meu Deus, ele ia pedir para alguém fazer uma trilha de ontem para hoje para ele poder fazer a inscrição. Mas aí está todo mundo, né, participando disso. Eu sei que é concorrido, então, olha, meus parabéns, viu? E assim, qual é o conselho que você dá para quem está afim de entrar para trabalhar com rádio? Olha, eu acho que tem que gostar bastante, sabe? Tem que conhecer muito. Eu acho que não só para o rádio, né? Para o audiovisual, para tudo que a pessoa vai se debruçar ali, tem que gostar, tem que pensar no quais são os seus lados positivos, quais são os seus lados negativos e ter muita persistência, porque às vezes você não sabe, às vezes você não domina aquilo, sabe? Às vezes vai ser difícil para você se comunicar. Tipo, eu falo muito, por exemplo. Eu falo muito, eu me perco, eu não sei o quê, nananã.
Então, eu tenho muita dificuldade de manter um foco. E isso é uma coisa que eu preciso e estou aprendendo. E tô no começo era assim, ai meu Deus, olha como é que eu falo. Olha, eu tô falando de uma coisa aqui, daí eu vou falar da outra coisa. Claro, esse é um exemplo esdrúxulo que eu tô dando. Mas são dificuldades diárias que você vai precisar se superar sempre, né? E é óbvio que tem aquela dificuldade master. Então, esse conselho é para tudo que você vai fazer na vida, não só para o audiovisual, né? Tenha persistência e tenha coragem de falar, olha, eu não sei fazer isso, mas eu quero fazer, né? E também confie no seu potencial, né? E você só vai poder confiar no seu potencial se você tiver se você conseguir olhar para você e saber que você, nossa, eu me interessei por aquilo, eu fui atrás daquilo, eu quis fazer tal, não sei o quê. Então, se você sabe que você tem uma gama ali de possibilidades dentro de você, mas você não está conseguindo passar, ou você tem uma dificuldade, confia que uma hora vai. O importante é você nunca ficar parado, sempre dar o seu jeitinho aí. E tudo que você vive é comunicação. Desde o momento que você acorda, o momento que você se comunica com as pessoas dentro da sua casa, isso já é comunicação. E isso vai tá em você, né? Você vai levar isso para onde quer que você vá. Então, perceba melhor aí seu dia a dia, seu potencial, que vai dar tudo certo. Muito bom. Acho que esse é um ótimo conselho mesmo, a gente estar atento a toda essa comunicação, né? Ficar atento ao que está rolando no mundo, identificar aquilo que a gente gosta, né? Ah, gosto dessa área, gosto daquela outra. Identificar, olha, eu não gosto disso e você não é uma árvore, né? Você tem que sair e fazer outras coisas. Então, isso é realmente muito importante. Uma outra coisa que eu quero falar é que, assim, às vezes existe um padrão de comunicação e que esse padrão, ele não tá 100% certo, ele não tá certo, ele não tem que ser assim, sabe? A gente... existem várias formas de você se comunicar, da sua vivência. Então, às vezes, a sua vivência é muito diferente do que a gente está falando aqui. Só que ela também é importante. Então, se você acha que ela é importante e que você deve trazer isso para outras pessoas conhecerem, isso é o mais legal. A linguagem é você quem faz. Você pode determinar o que é legal para o seu trabalho e o que não é, sabe? Porque a gente fica também aqui, tipo... não sei, privilegiados, né, falando sobre, tipo, não sei o que e tal, mas tem muita gente que não vive o que a gente vive. Então, todas as linguagens, todas as visões são importantes, e agora o que a gente mais está precisando é disso, são dessas visões, e tudo que for diferente, tudo que for quebra de padrão é importante nessa hora, e acho que daqui para frente, né? Carolina, a gente vai chegando ao final aqui desse bate-papo. Falei muito, aqui. Nossa. Não, gente. Imagina, é uma riqueza que a gente ouvir, né? Principalmente para os alunos, né? Que para eles terem noção das áreas dentro do rádio. Eu achei legal essa entrevista do sonoplasta, da locutora, da produtora, né? E para eles até saberem e poderem até escolher algum sentido profissional, né? Então isso é tranquilo, é muito, muito rico, é um material muito rico. Quem quiser entrar em contato contigo, como é que faz? Eu acho que a maneira mais fácil é entrar no Instagram, que é @CarolinaSerraB. E quem quiser também, tipo, essa menina falou muito, eu só quero conhecer o podcast dela. Não tem problema, entra lá no @opapocast e a gente alimenta sempre e tal, a gente pode trocar um papo, trocar uma ideia sobre vários assuntos. Muito bom. Galera, adicionem a Carolina, procurem ouvir o podcast dela, o PapoCast, para a gente estar ligado no que está sendo produzido. Ouçam o programa dela na rádio 90,9, como é que é o nome? Mais Pop, Rádio Pop. Na Rádio Pop. É que eu sou antigo, sabe? Então, para mim é difícil romper sou da escola antiga, então para mim é difícil tirar essa coisa, porque eu ainda sou da época a mais brasileira do Vale, sabe? Faz tempo, hein? Faz tempo. Mas eu sou um jovem senhor, eu também. Então, olha, Carol, muito obrigado, tá? Não tem como te agradecer essa disponibilidade de estar aqui falando sobre a sua carreira, sua disponibilidade de tempo, né?
e trocando essa ideia aqui com os alunos do Instituto Canção Nova aqui, que é uma turma muito bacana, eles são, né, dedicados, e esse momento, assim, né, que ninguém imaginava que isso fosse acontecer, mas eu acho que é uma riqueza levar esse conteúdo para eles, né? Eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigado pela sua paciência, disponibilidade, e parabéns pelo seu trabalho, que é incrível. Eu ouvi algumas das suas locuções e o seu trabalho de vídeo também ali, que eu vi que você faz uns vídeos para a internet. Gostei do vídeo que você faz sobre a utilização das máscaras, um formato muito legal, e muito parabéns mesmo, você é muito criativo. Ah, obrigada mesmo. E desculpa ter falado tanto, não ter tido assim um foco, mas eu acho que sou eu também, né, gente? Então Não, fica aí. tá certo, é isso mesmo. Ó, não se preocupe, foi muito bacana. E galera, então a gente chega ao final, né, desse bate-papo com a Carolina Serra, ela que é locutora e produtora da Rádio Pop 90,9. Ouçam o programa, é muito bacana, e eu espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, né? Um grande abraço a todos, abraço, Carol, e até aí o nosso próximo bate-papo aí. Muito obrigado.